E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Hoje vamos aí para mais uma questão de física no canal do PET Responde, iniciativa do PET da UFC de Sobral de Engenharia Elétrica. E a questão de hoje é a questão do capítulo 5, questão 56 da nona edição do Resnick, questão de física geral 1. Então, essa questão aqui, ela, apesar de ser simples, ela é uma questão bem core, ela é bem principal para entender esse assunto sobre forças, sobre um conjunto de vários blocos, como é o que está acontecendo aqui, ou um conjunto de blocos conectados por cordas, que a gente vai falar mais para frente. Então a questão é a seguinte: na figura 5.51a, uma força horizontal constante, FA, é aplicada ao bloco A, que empurra um bloco B com força de 20 newtons, dirigido horizontalmente para a direita. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. O bloco A está sendo empurrado por uma força FA, só que o bloco B ele reage resistindo a essa força. Então, o bloco A ele tem que empurrar esse bloco B com uma força de 20 newtons, dirigida para a direita. Então, sobre o bloco B está sendo aplicada uma força de 20 newtons. Como a gente sabe que toda ação gera uma reação, o bloco B também está empurrando o bloco A para a esquerda com uma força igual de 20 newtons. Na figura 5.51b, a mesma força é aplicada ao bloco V. Então, dessa vez está sendo aplicada ao bloco V, eles inverteram a ordem dos blocos. E o bloco A empurra o bloco B com a força de 30 newtons. Da mesma forma, nesse caso aqui, quando a força A era aplicada ao bloco A, o A empurrava o B com a força de 20 newtons e o B empurrava o A com a força de 10 newtons. Nesse caso aqui, a força A é aplicada ao bloco B, que empurra o bloco A com a força de 10 newtons, só que o bloco A também empurra o bloco B com a força de 10 newtons contrária, né? Ação e reação. Dirigida horizontalmente à esquerda. Os blocos têm uma massa total de 12 kg, então a soma do bloco A mais o bloco B, a massa, né, é 12 kg. Quais são os módulos A da aceleração na figura 5.51 e B da força FA? Essa parte aqui que ele fala, ó, da aceleração na figura 5.51A, vai ser a mesma aceleração, né? Tanto a aceleração aqui como aqui vai ser a mesma. Então, vamos lá discutir porque essa questão é tão interessante. A questão tem associação de blocos, né? Como eu havia dito, blocos juntos ou unidos por cordas ou qualquer coisa que não tenha massa, né? Quando tem massa, já não funciona mais porque a massa dessa coisa vai atrapalhar no movimento. Mas quando eles estão associados, quando a força de um implica na força do outro, é sempre feita a análise do movimento primeiro do conjunto, depois a análise do movimento individual de cada parte. O que isso quer dizer? A minha força A, ela está agindo como se fosse num conjunto de uma massa só de 12 kg, provocando uma aceleração. Essa minha aceleração, o que vai acontecer? Tanto o bloco A como o bloco B vão estar se movendo com essa mesma aceleração. Então, independente da massa deles, eles vão estar se movendo da mesma aceleração. Então, aqui eu estou empurrando com a minha força A, esse bloco está com a aceleração A, por exemplo, e esse aqui também está com a aceleração A. Como aqui eu só alterei a ordem dos blocos, a minha força sobre a mesma massa vai gerar a mesma aceleração. Então, a aceleração do bloco B aqui vai ser a mesma aceleração do bloco A, que vai ser a mesma aceleração dos blocos aqui. Então, as forças externas aplicadas ao conjunto só são as externas. Então, ao conjunto só são aplicadas as externas. A soma total das massas são as forças externas. Enquanto as internas, como a tensão nas cordas e a força entre os blocos, são aplicadas a cada bloco individualmente. O que isso quer dizer? É como se eu tivesse um bloco maior, representando a massa do conjunto de 12 kg, e sobre eles é aplicada a força externa, né? Aqui nesse caso eu não estou representando a força da gravidade para baixo e a normal para cima, porque não vai influenciar nesse caso. Mas a força interna é aplicada ao conjunto, enquanto as forças externas têm que como é que eu posso dizer? Elas têm que se adaptar para fazer com que tanto a massa A quanto a massa B se movam na mesma velocidade que o conjunto. O que eu estou querendo dizer? Aqui a minha força A está sendo aplicada
ao conjunto A e B. Então, uma força sobre uma massa grande vai relacionar uma aceleração pequena, já que massa e aceleração são inversamente proporcionais quando a força é constante. Só que, se a gente analisar mais internamente, a minha força A está sendo aplicada só à massa A. Só que, como a minha massa A é menor do que a massa do conjunto, tem que ter uma força que contrabalanceie, essa é a minha força A, para fazer com que tanto o meu conjunto como a minha massa A se movam na mesma velocidade. Essa é a força F1. Nesse caso aqui que eu troco, a minha força tem que balancear para que o bloco B se mova na mesma aceleração do conjunto. Lembrando que tanto aqui, como o bloco B aqui, como o bloco A aqui, também tem que se mover com a aceleração do conjunto. O que isso quer dizer? Na figura A é dito que a força que empurra o bloco A sobre o bloco B é de 20 newtons. Então essa força aqui é de 20 newtons. Enquanto na figura B é de 10 newtons. Então, essa força aqui, F1, nesse primeiro caso, é de 20 newtons, enquanto nesse caso aqui é só de 10 newtons. O que isso quer dizer? Como o bloco B aqui, como aqui, ele tem que ser a mesma aceleração, tanto essa força aqui que age sobre o B, como a soma líquida dessas duas forças aqui que agem sobre o bloco B, tem que ser a mesma. Porque aqui ó, só está agindo uma força sobre o bloco B, enquanto aqui estão agindo duas forças sobre o bloco B. Então, na A, a única força aplicada sobre o bloco B é de 20 newtons, vindo do bloco A, enquanto em B é a força FA menos a força vinda de A, que é 10 newtons. Portanto, eu tenho aqui o meu FB é 20 newtons e meu FB também é FA menos 10 newtons. Logo, substituindo FB aqui e isolando 10 para cá, a gente tem que FA, que é a minha força total, é igual a 30 newtons. Se a minha força total é 30 newtons e a minha massa total é 12 newtons, a gente tem que a aceleração do conjunto, que também é a aceleração do bloco, que também é a aceleração do bloco A, que também é a aceleração do bloco B, vai ser 30 sobre 12, que é alguma coisa entre 2 e alguma coisa. Então, essa questão era bem simples, mas o conceito dela é que é importante. No próximo vídeo a gente vai fazer outra questão bem parecida com essa, que a gente vai aplicar esse conhecimento que a gente aprendeu agora. E basicamente todas as questões do capítulo 5 e 5, né? Basicamente, as questões do capítulo 5 são relacionadas a essas questões mais complicadas, né? A associação de forças, associação de blocos, onde a força externa é aplicada ao conjunto, lembrando, e a força interna é aplicada a cada bloco junto com as forças externas. Então, esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário do vídeo. Se inscreva no canal e boa sorte para vocês nessa quarentena.